Nós terminamos lendo Gênesis 33, não foi isso que a gente terminou ali? Que ele habita em Sucote, né? Que nós terminamos de ver ali. E aí nós vamos dar continuidade no capítulo 35 do Gênesis, porque resolvida a questão com Esaú, Jacó ali não é ludibriado pelos seus sentimentos, ele não fica refém de um romantismo, e ali sanada essa questão, ele é conduzido por Adonai a consagrar um altar do outro lado do Jordão. O Gênesis 35, versículo 1 ao 5 vai dizer assim: Depois disse Elohim a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Elohim que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Então aqui ele retoma aquele momento que ele aparece para Jacó na forma daquele sonho, né, da escada que conectava o céu e a terra. Então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com ele: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Elohim que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Partiram dali. E o terror de Elohim foi sobre as cidades que estavam ao redor, e não seguiram após os filhos de Jacó. Como nós já abordamos anteriormente, não havia em Jacó um desejo de se relacionar parcialmente com o seu Elohim, mas havia uma genuína adesão construída ao longo dos seus anos de vida. Dessa forma, ele sabia que precisaria determinar esta conduta para a sua família, tanto os filhos nascidos quanto aqueles que viriam a nascer. Ou seja, Jacó resolve uma questão pessoal, ele julga uma idolatria pessoal a si mesmo. E aí ele tem a função de erigir um altar onde o Eterno outrora tinha dito a ele que ali seria a casa de habitação de Adonai na terra. Ele olha para essa questão com muita temeridade, porque ele sabia da fragilidade que havia dentro do seu lar, tanto de filhos, quanto de esposa, quanto dos servos que acompanhavam Jacó. E aqui Jacó tinha uma decisão a tomar. Ou ele deixava todos para trás e partia só, ou ele imprecava na sua descendência o mesmo aspecto desejoso de se relacionar integralmente com Adonai, e ordenaria, aí já não seria mais uma opção. Se vocês quiserem me seguir, deixem para trás os ídolos que vocês carregam com vocês. E essa é a convocação. Isso se torna uma ordenança que os rabis vão dizer lá na frente, já no período mosaico, se torna o chamado para a casa de Israel, quando Israel ali abandona o Egito e faz todo o movimento de deserto ao longo de um ano até a construção do Mishkan, do tabernáculo do deserto. É o mesmo movimento se você olhar Jacó isoladamente e olhar os descendentes de Israel 400 anos depois. Jacó olha para o seu lar antes de erigir esse altar e determina que abandonem toda a idolatria que ainda carregavam com eles. A purificação de seus descendentes seguiria uma ordem direta por parte do patriarca, dando a entender que o líder de cada clã, em sua descendência, deveria assumir este papel. Olha só a responsabilidade que Jacó traz sobre a questão. Jacó toma a iniciativa de ir à sua esposa, ir às suas servas, às suas concubinas e aos seus filhos e dizer: retira o ídolo. Isso daqui se torna, por força de mandamento, Rita, a ordenança que cada homem que constrói um lar tem sobre a sua própria casa. Então, de onde parte a remoção do ídolo do lar? Do chefe de família, do responsável espiritual pela casa. Ah, mas eu não tenho marido, eu sou viúva. Mas se é uma viúva temente a Adonai, a responsabilidade é sua. Ah, Leonardo, eu sou sozinho, eu não tenho pai, mãe, irmãos na minha casa que servem a Adonai. A responsabilidade é sua. Isso aqui emana dessa posição que Jacó tomou de cobrar os seus descendentes que tenham uma mesma conduta purificada
conforme a que ele havia tomado. A pureza interior da vida de Jacó precisava ser transmitida nos mesmos moldes aos seus descendentes, de forma que a ação física partia do pai para com os demais integrantes da família. Assim ele introduzia o conceito do Shema Israel no seio da descendência. Abre lá o Deuteronômio capítulo 6 para a gente entender isso aqui. Olha o que eu falei. A função do chefe do clã, aquele que espiritualmente está de pé diante de Adonai, é que ele faça a remoção daquilo que é palpável, físico e reconhecível como idolatria dentro do lar. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que o Amós, pastora, lá na sua juventude, apresente traços flagrantes de idolatria na vida dele. É minha função apontar a ele a idolatria e exigir que ele remova essa idolatria se ele quiser seguir o caminho do seu pai. Para isso eu preciso ter feito o meu papel de ter tirado a idolatria da minha própria vida. Mas o limite de remoção da idolatria por parte do chefe do clã vai até onde a idolatria é detectada por ele. A idolatria íntima, oculta no coração, é de responsabilidade daquele que diz querer seguir Adonai. Então existe um limite, pastor. Se eu não me engano, no sábado passado, a senhora fala sobre a reforma de Josias, no final do ensino. Que Josias é erguido como um rei que consegue abordar a pureza da casa de Adonai, como nenhum outro descendente de Davi conseguiu. Não foi isso que a senhora abordou? Ele foi um dos últimos reis da linhagem davídica antes da queda de Jerusalém. Ou seja, antes de Babilônia destruir o primeiro templo, Josias ali era o rei que permaneceu mais fiel, ele e Ezequias, mas Josias teve uma participação muito importante. Mas o texto vai dizer lá em Crônicas, eu não vou lá para a gente não desviar aqui, que esse aqui não estava nem na programação falar, mas o texto lá de Crônicas, que fala das reformas de Josias, vai dizer que os ídolos escondidos nos altos montes ele não conseguiu remover. Ali é uma simples exemplificação da Torá, de que por mais que Josias fosse o rei, tivesse os ministrantes ao seu lado trabalhando, havia um limite para a remoção da idolatria. E esse é o limite pessoal da vida de cada um. Esse, pastor, eu não posso tirar da senhora e a senhora não pode tirar de mim. O pai não tira do filho, o filho não tira do pai. Essa é a gravidade da questão. Porque seria muito bom se desse para remover 100%, pastora, de forma a alguém que não é idólatra trabalhar a favor de alguém que ainda está preso à idolatria. Mas isso tem um limite. Eu chegar para a senhora e falar assim, pastora, eu tenho uma questão afetiva com meu pai dessa e dessa forma. Aí a senhora identifica que existe um zelo da minha parte para com a palavra do meu pai que compete em igualdade com a palavra de Elohim. Aí ela vai dizer para mim, isso é idolatria. Porque você está botando Elohim e a voz do seu pai no mesmo patamar. Mas e se eu oculto isso dentro de mim e não permito que isso chegue a ela na forma de se traduzir por idolatria? Ela é isenta da responsabilidade e ela recai sobre mim. Então os pais têm responsabilidade sim, até o momento em que a idolatria ela é alcançável. Dali para frente a responsabilidade é exclusivamente do indivíduo. Isso é um ponto grave, porque aí nós vamos falar de uma coisa chamada pecado oculto. Esse depende do relacionamento do homem com o seu Criador. O que eu li aqui agora? Como nós já abordamos pela manhã, não havia em Jacó desejo de se relacionar parcialmente com Elohim. O que eu quero dizer? Elohim vai me dando o comando, vai me dando a ordem, eu vou seguindo. Quando chega no papai, eu falo assim, Adonai, não mexe no meu papai. Ou não mexe num conceito de família que eu carrego comigo. Ou não toca, Adonai, em algo que eu desejo intimamente para eu não deixar a ti. Isso é uma pessoa que tem um relacionamento que ele não está desejoso a ponto de ser como Jacó, que estava disposto a entregar tudo e qualquer coisa que estivesse em jogo, se aquilo ali fosse visto por Adonai como uma idolatria. Começa a pensar sobre isso. Mas lá no Deuteronômio capítulo 6, que a gente ora tanto,
Eu queria ler com vocês os versículos 1 ao 15. Ele vai ser a parte que antecede o Shema e que sucede o Shema. Presta atenção. Deuteronômio 6. Estes, pois, são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou Adonai vosso Elohim para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir. Então essa é uma advertência feita aos filhos de Israel antes de cruzar o Jordão. Nós estamos aqui no problema de Jacó, às portas de cruzar o Jordão. Para que temas Adonai teu Elohim e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse Adonai, o Elohim de teus pais, na terra que mana leite e mel. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Amarás, pois, Adonai, o teu Elohim, de todo o teu coração, de todo o teu ser e com toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha onde é que ele vai levar o conceito. O pai fala para o filho absorve a voz. Mas essas palavras precisam chegar ao coração. Ali é onde nós temos a capacidade de esconder o ídolo. A idolatria velada, aquela que ninguém, pastor, é capaz de enxergar. Então o Shema precisa chegar ali. E ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, Adonai teu Elohim te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de todo bem que tu não enchestes, poços cavados que tu não cavastes, vinhas e olivais que tu não plantastes, e comeres e te fartares. Guarda-te, que não te esqueças de Adonai, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Adonai teu Elohim, a ele temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros. Olha onde é que culmina o Shema, Rita. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós, porque Adonai teu Elohim é um Elohim zeloso no meio de ti, para que a ira de Adonai teu Elohim não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Se você hoje olhar a cobrança deste mandamento do Deuteronômio aos filhos, eu vou dar um exemplo de como eu estou tentando trabalhar isso dentro de casa. Eu comecei desde que Amós nasceu a orar o Shema com ele. Hoje eu já chego em casa, ele bota a mão na mezuzá e fala Shema. Esse é um passo. Aí quando a gente vai dormir, eu oro com ele o Shema e eu falo, filho, o Shema significa ouve, ó Israel, o eterno nosso Deus é. Aí ele fala Ele já fala, ele já completa a frase. Eu estou indo até onde a minha função de pai, ou pelo menos tentando ir, para que eu conduza a mente do meu filho para no futuro, quando ele tiver uma noção de Torá mais abrangente, ele comece a pensar, ouve Israel, o eterno nosso Deus é um. E isso precisa ser levado ao meu coração. Então dentro do meu coração não pode ter outro. Essa é uma conclusão que ele vai ter que aprender. A gente conduz, pastor, até o ponto onde ele ali vai decidir se no coração dele há ou não outro Deus. Isso é sutil, isso é delicado. A decoreba mental, ela não é o limite. Ensinar além da decoreba o Shema, pastor, ainda é função dos pais. Mas encontrar o ídolo dentro do coração é função dos filhos. Olha como que existe mandamento para as duas partes, muito bem estabelecido pela Torá. E aí tem uma coisa aqui muito interessante, que ele vai dizer aqui, lembra-te de que foi Adonai o teu Elohim, que te tirou da terra do Egito. Aqui, o Shema está fazendo uma alusão ao primeiro dos 10 mandamentos. Abre Êxodo capítulo 20 lá, por favor.
Porque se a gente perguntar para 10 pessoas, pastora, talvez 9 respondam que o primeiro dos 10 mandamentos é ame a Deus sobre todas. Não é. Não é. Abre lá o Êxodo capítulo 20. Eu quero que vocês guardem uma questão aqui. Êxodo capítulo 20, versículo 1 diz assim: então falou Elohim as 10 palavras. Eu, Adonai, eu te tirei do Egito, da casa da servidão. Olha só, eu mesmo, Adonai, eu te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terá sobre ti outro Deus. Este é o primeiro mandamento das 10 palavras ou dos 10 mandamentos. Ele chama para ele uma evocação redundante para fazer valer uma máxima da gramática hebraica. Eu mesmo, eu. Essa repetição enfática do pronome eu só quer dizer uma coisa: que ele não subsidiou a ordem a ninguém, foi ele por mãos próprias que o fez. Tá certo? Guarda isso. Eu, pelas minhas próprias mãos, ou seja, ele não delegou, pastor, a ninguém o ofício, por mais que ele seja Adonai e ele delegue funções aos anjos, aos mensageiros e ao próprio homem. No caso da remoção do ídolo e dos escravos que estavam sujeitos ao ídolo, ele traz para ele que ele mesmo. Aqui, a gramática hebraica vai nos ajudar a entender esta questão de Jacó. Aqui ele vai dizer assim, ó, e esse é o assunto que eu toquei sábado passado à tarde, que eu falei com vocês que eu voltaria hoje. Anohi, Adonai. Ele não usa o ani. Eu vou ali. Ani, vou ali. Eu vou mandar pagar fulano. Ani, vou mandar pagar fulano. É diferente de dizer, eu mesmo vou pagar fulano. Eu trago a ação exclusivamente para mim. Então a remoção do ídolo, pastora, conforme nós vimos aqui, é uma ação onde evoca-se um pronome pessoal no primeira pessoa do singular, eu mesmo. Ele delega ao homem a mesma função que ele exerceu para tirar Israel da casa da escravidão. Olha onde é que isso vai continuar. Por diversas vezes, nós somos obrigados a compreender, por meios dolorosos, que a virtude da purificação emana de Elohim. Ninguém se purifica se você não for purificado por Elohim. A partir daquilo que ele enxerga dentro do nosso coração, mesmo antes de nós termos consciência de que tomamos alguma decisão. Jacó e Esaú no ventre, antes mesmo de Esaú ser quem Esaú era, e Jacó se manifestar quem ele era, Adonai, pastora, já sabia que emanaria uma virtude de purificação para Jacó e para Esaú não. Ou seja, o fato de haver uma concretização física é impeditivo de você e eu nos tornarmos pecadores em determinado aspecto? Eu não preciso praticar o ato para ser considerado um criminoso da Torá, desde que este ato esteja consumado dentro do meu. Olha como é que a coisa fica difícil. Então eu posso ser um idólatra, pastora, sem manifestar fisicamente a idolatria. Essa é uma decisão dolorosa para quem desejar seguir o caminho de Jacó. A obrigação de Jacó é ordenar a purificação aos seus descendentes. Ele dá uma ordem. Mesmo que entre eles haja algum que não consiga alcançar tal virtude. Esse é o custo de vida que Jacó pagou para ser o patriarca da casa de Israel. A sequência da narrativa vai mostrar o total desprendimento de Jacó para ensinar essa preciosa mitzvah, esse mandamento aos seus filhos. Volta no Gênesis 35, por favor, dos versos 6 ao 15. Nós, como casa, não poderemos erigir um altar para Adonai se nós não fizermos o nosso papel
antes de erguer o altar. Para que os filhos, pastora, tenham sobre eles apenas a decisão que cabe a eles tomar na continuidade. Verso 6. Assim chegou Jacó à Luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. Ou seja, eles já tinham deixado os ídolos físicos para trás, não foi isso? Edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Elohim ali se tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou-se Alom-Bacute, o carvalho de lágrimas. Custou ou não custou lágrimas para perder a ama de Rebeca? Sim. Era o último resquício do amor maternal entre Jacó e Rebeca que estava pendente. Esta daqui foi ama de leite de Jacó. Esta mulher era o remanescente do apego humano entre mãe e filho, o qual o patriarca ainda precisava se desvencilhar para que ele fosse chamado Israel. Não, Leonardo, mas ele já foi. Adonai vai sedimentar aqui à frente o nome Israel. Presta atenção. Elohim outra vez, e apareceu Elohim outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou-o. E disse-lhe: Elohim, o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu. Ele luta com Adonai e adquire o direito de ser chamado Israel, mas só depois que rompe o laço mais profundo, sentimental com a sua mãe, é que Adonai sanciona o nome Israel. E chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais Elohim: eu sou o Elohim Todo-Poderoso, frutifica, multiplica, uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti e reis procederão dos seus lombos. E te darei a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, a tua descendência, depois de ti darei a terra. Como é que está o texto de vocês aí agora? Fala para mim. Não, faltou um pedacinho, pastora. Não, antes, depois de lombos. Não, depois de lombos não. E assim, e a tua descendência depois de ti darei a terra. Como é que está daí para frente? E Elohim? Não, mas depois, a frase seguinte. Depois a sequência dessa daí. Depois dessa. Então Elohim se retirou dele. Mas olha o que a tradução, pastora, vai dizer. E Elohim saiu dele. Elohim não apareceu face a face a Jacó. Houve um metamorfismo e ele habitou o corpo de Jacó. Ele era santo, pastora, nesse momento. Ele alcançou o mais alto grau de pureza que um humano é capaz de alcançar, porque Adonai saiu dele. O espírito de Elohim, Rita, estava em Jacó. Então, como é que Elohim falou com Jacó? Ele falou à mente e ao coração de Jacó interiormente. Olha que manifestação sublime. O homem está aqui cobrando a retirada do ídolo da família e Adonai habita ele. Ele é casa de Adonai. Ele é um tabernáculo, ele é um templo sagrado de Adonai. Do lugar onde falara com ele. Aqui o equívoco é você achar que Elohim abandonou Betel. Ele abandonou a estrutura física de Jacó. E Jacó pôs uma coluna, é óbvio que ele tinha que santificar esse momento. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, derramou sobre ela uma libação, deitou sobre ela azeite, chamou aquele lugar onde Elohim lhe falara Beit El, a casa de El. Aqui ele estabeleceu que, mediante uma purificação, Elohim habita o homem.
isso é mais antigo do que qualquer voz do Segundo Testamento anunciando que vós sois tabernáculos do Espírito Santo de Elohim. Ó Jacó, ó, já vivenciando essa experiência. Ó. O texto da Torá afirma que ao narrar a morte da serva de Rebeca, o texto nos induz a entender que ali morreu Rebeca verdadeiramente. Todo sentimento reprimido dentro de Jacó relacionado a este fato desaparece do coração do homem ali, naquele instante. Ele aceita pacificamente o despreendimento deste amor em nome do amor ao Elohim da sua vida. Não há desprezo aqui para com a sua mãe, mas a partir do momento que a morte física ocorre, o homem não poderia mais se apegar aos sentimentos que o fariam refém num futuro muito próximo. Olha o capítulo 35, verso 16. Olha a continuidade aí. E partiram de Beit-El. E havia ainda uma jornada até a terra, de terra para chegar a Efrata, e deu à luz Raquel. E ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai intervém Benjamim. Assim morreu Raquel, foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Ele vence o problema com o irmão, ele vence o problema do amor materno residual, e agora ele vai lidar com o amor conjugal. Uma só carne. A mulher pela qual ele trabalhou 14 anos. A mulher pela qual ele entregou a vida dele numa escravidão diante de Labão, num preço altíssimo para desejá-la e tê-la como sua esposa e mãe de seus filhos. Precisava. Quando ela suspira Benoni e morre, Benoni é filho da minha dor. Se você aprofundar o conceito de Oni, que é a raiz hebraica, porque Ben-Oni, Ben é filho, Oni é iniquidade. Ela confessa no seu último ato em vida: ele é filho da minha iniquidade. Não porque a criança era iníqua, mas porque ela não se livrou da iniquidade antes de morrer. Mas ela faz o último suspiro a Adonai. Qual era a iniquidade de Raquel? A raiz Oni, ela deriva, pastora, da raiz ofegar, portanto, esforçar-se, geralmente em vão. Esforçar-se em algo que não vai dar em. Ela que confessa que dedicou a sua vida em coisas passageiras e não permanentes. Aí ela lança sobre o filho uma carga a qual o filho não teria condições de. Benoni ainda, pastora, dentro de uma profundidade do verbo, da minha força, da minha destra, da minha habilidade, de uma raiz que significa ir ou escolher o certo, filho da decisão correta e da minha habilidade de intervir a tempo para que o meu filho não pague pelo pecado da sua própria mãe. Ele intercepta. Aqui ele se livra de Raquel. Ele não dá à mãe o direito de botar o nome nos seus filhos, porque ela não tinha habilidade para nomear de forma sagrada um daqueles 12 que daria vida a uma nação que carregaria sua descendência por meio de uma tribo. Já pensou uma das tribos de Israel ser chamada filhos da minha iniquidade? Como é que isso seria administrado, pastora? Mas o problema não está no nome, está na conduta. A questão é que Jacó solucionou na geração dele um problema que respingaria na geração seguinte. Com Rúben ele não conseguiu. Rúben deita-se com a ama. Ele vai se deitar com Bila, o primogênito físico, que já tinha sido destituída a sua primogenitura espiritual. Ele vai buscar no leito da concubina dada por Raquel recém-morta
o leito para despir Jacó. Nem todos os 12 filhos conseguiram ser ajustados, pastora. Simeão praticamente desaparece dentro do território. Rúben e Simeão sofrem muito. Rúben mantém uma estrutura tribal grande ainda, mas não ultrapassa o Jordão. Prefere ficar aquém. Criou problemas para Israel com isso. Simeão praticamente é diluído no meio das outras tribos. E se eu não me engano, aí eu vou me equivocar aqui, mas eu vou arriscar. Eu acho que é na bênção que Jacó dá, não, na bênção de Moisés, ele não é contado como tribo para ser abençoado. Quando Jacó morre, ele abençoa Simeão. Mas quando Moisés vai abençoar as 12 tribos antes de morrer, é excluído Simeão. Entra José, Efraim, Manassés, e Simeão não é nem contado na bênção. Não é que Simeão não existia, ele tinha sido diluído. Essas são questões que, se não forem tratadas na geração correta, pastora, carregam problemas futuros. E nós estamos falando de um momento que uma geração vai erguer um altar dentro da casa e não pode passar isso despercebido aos nossos olhos. Mesmo vivendo lado a lado com Jacó, sua esposa não foi capaz de acompanhá-lo em sua gloriosa trajetória e tornou-se um fardo espiritual na vida de Jacó. Adonai interviu sobre a questão, dando a Jacó uma espécie de alforria sobre essa questão, visto que os filhos precisariam entender essa situação para lidar com ela. A escolha de um caminho para conduzir a sua própria vida. A Torá descreve a personalidade de Raquel de forma bastante passional, o que deve nos instigar a compreender o motivo deste detalhe. Por que a Torá mostra o aspecto passional de Raquel? Uma pessoa que convive lado a lado de alguém que se propõe a seguir os passos de Jacó, precisa aceitar o risco inerente à escolha. Marido e mulher são uma só carne e precisam trilhar um só caminho, como uma só pessoa, visto que um indivíduo não é capaz de se manter em dois caminhos concomitantemente. Eu não posso estar casado com uma mulher, trilhando o caminho de Jacó, e ela trilhando qualquer outro caminho que ela escolha. Eu sou uma só carne. É incompatível isso daí. Dessa forma, a purificação desejada por Jacó precisaria ser apreciada por Raquel e valorizada de forma a deixar qualquer resquício da vida para trás, da mesma forma que seu esposo estava fazendo. O apreço pela vida eterna é o ponto alto dessa questão, simbolizada pela vida perene de Jacó em seus descendentes, de forma a garantir a vida como forma física de apontar para a eternidade. Quando um pai, pastora, consegue dar ao seu filho estrutura para que ele seja a continuação do seu filho, os rabis afirmam que esta é a forma mais próxima de vislumbrar a eternidade, porque há uma continuidade perfeita, onde o pai passou para o filho, que passou para o filho, é como se aquele pai não tivesse morrido durante as gerações. O vislumbre da vida eterna começa com a preservação da continuidade na vida física. Não adianta querer dizer que você quer herdar a eternidade e ver a sua continuidade indo ladeira abaixo. Não. Dessa forma, o fato é que prezar pela vida eterna tem como ponto de partida o prezar pelo valor da vida física, sendo essa colocada em risco apenas em situações extremas, especificamente quando entregamos a nossa em troca de outra, ou de uma obra que vise a preservação da vida de outros semelhantes. É a única exceção que a Torá vai dar para que você abra mão da sua própria vida se você for dá-la para opor alguém ou por uma causa que lute pela condição de outros. Fora isso, desprezar a sua própria vida é o mesmo que desprezar a existência da vida eterna. Nos dias atuais em Israel, é conceito unânime dos rabis reger essas exceções para a guarda e observância do dia de Shabat. Serviços essenciais que visam a preservação da vida
são mantidos funcionando mesmo no dia do descanso. Bombeiro, hospital, ambulância, isso não para. Porque se a vida de alguém, pastor, estiver sob iminente risco, precisa que alguém abra mão do dia de Shabat para socorrer aquela pessoa. Tal é o valor que a Torá dá à vida física do homem. Nesse ponto, Raquel fere o princípio máximo da Torá, que vem seguido da preservação da vida por meio da descendência. Abre o Gênesis capítulo 30, verso 1 e 2, por favor. Lembrando que Jacó, lá no capítulo 31, vai dizer assim: com quem foi encontrado o ídolo de Labão, não viva e morra por causa do ídolo. Só que ele não sabia deste ídolo íntimo que habitava o coração da sua esposa amada. O texto da Torá vai dizer assim, pastora, versos 1 e 2: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Elohim, que te impediu o fruto do ventre? Até aqui parece uma defesa incontestável de Jacó pela premissa de que é Adonai que é o fornecedor da vida. Mas é mais profundo que isso. Se nós formos ler o original hebraico, vai estar escrito assim, ó: Vaterê, Rahel, Kilo, Yaleda, Leiakov, Vatecane, Rahel, Baarotá, Vatomer, Eliakov, Avá, Vani, Veim, Aim, Metá, Anorri. Se nós formos traduzir isso aqui ao pé da letra, o texto vai dizer assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu mesma morro. O pronome anorri, usado aqui por Raquel, de forma infeliz, traduz que, se a sua passionalidade não fosse suprida, ela mesma morreria. Raquel ameaça atentar a sua própria vida se Jacó não desse filhos a ela. Olha o nível, pastora, que o ser humano é capaz, por causa do ídolo, de violar a Torá de Adonai. Ela se apresenta como uma potencial. Se ela faria ou não, são outros 500, eu não vou ficar argumentando. Mas o pronome anorri vai dar aqui a intenção de que ela mesma, que ela poderia dizer assim: eu morro de desgosto, eu morro de tristeza. Não, eu mesma morro. Ela traz o mal da morte sobre ela mesma. Ela não deu o valor necessário à vida física para que houvesse nela o desejo de alcançar a vida eterna. Se a física ela não conseguiu, imagine a vida eterna. Mas ela, no último momento ali, ela escapa por meio da confissão da idolatria e ela diz: é filho da minha iniquidade. Ela deixa um testemunho de que ela não foi capaz de dar continuidade à sua vida, morreu nova, porque ela não foi capaz de se livrar do ídolo antes que Jacó cruzasse o rio. O problema é que Jacó, pastora, sólido, um homem em perfeita unidade com Adonai, ele responde nos mesmos termos. A resposta de Jacó, se nós formos ler, pastor, é assim: eu mesmo estou no lugar de Adonai. Ele pega o mesmo pronome anorri e vai dizer assim: eu mesmo me colocarei como ídolo no lugar de Adonai para te fazer um filho. Ele queria que ela, na sua intenção de procriar, queria colocar Jacó como um ídolo procriador, um Deus da fecundidade. E Jacó diz: seria eu mesmo um Deus de fecundidade no lugar de Elohim, o matriciador do universo? Ele defende a unicidade do Shema Israel e bota o amor por Raquel, pastora, lá embaixo, e ele bota o amor por Adonai aqui em cima. Ele só não atenta contra a vida dela, porque pela Torá ele estaria autorizado, inclusive, a puni-la de morte, por causa disso aqui. A idolatria, segundo a Torá, é punida por meio da morte por pedra. Mas ela morre. Jacó sabe esperar o tempo da morte dela. Alguns comentaristas da Torá dizem que o fim precoce da vida de Raquel se deu pelo fato do valor dado a ela por sua própria vida. A esterilidade
e o seu consequente opróbrio, porque naquele tempo a mulher ser estéril era um opróbrio, foram maiores que a adesão dela ao Elohim do seu marido. Ela também não lembrou-se de que, como este Elohim tratou a esterilidade de Sara e de Rebeca. 2 gerações acima dela, houveram 2 matriarcas estéreis. E ela não conseguiu, pastora, olhar para o exemplo de Sara, que aos 65, né? Acho que aos 65 anos ela é visitada por Adonai. Sara, 80. Não, 80 e poucos, 90, não é isso? Acho que 85 anos. E Rebeca, depois de 20 anos de Isaac orando por ela, ela vai conseguir engravidar. Raquel não conseguiu olhar para as matriarcas de Israel e ver a fecundidade de Adonai acima da esterilidade. Isso é idolatria. Porque você quer procriar independente de Adonai te fazer procriar. Dessa forma, Jacó, munido de profundos sentimentos por Raquel, é interceptado por Adonai. Porém o homem, olha só, o homem aceita pacificamente o destino dela. Ergue uma coluna em sua sepultura e continua seu retorno à terra que seu Elohim havia prometido. Ele baixa a cabeça, perdi a mãe, perdi a ama de leite, perdi o irmão, agora eu perco a mulher que eu amo. E ele prossegue no caminho. Ele sabia da necessidade de tratar essas fragilidades no meio dos seus descendentes, sua garantia de continuidade para herdar a vida eterna. O texto vai se encerrar aqui no verso 21 e 22, é onde nós vamos finalizar, dizendo assim: então partiu Israel, resolvida a questão com Raquel. Partiu Israel, estendeu a sua tenda além de Migdal-Éder. Gente, olha, eu testemunho para vocês aqui que eu nunca tinha observado isso aqui. Ele dá um nome específico de um lugar onde Jacó vai estender a sua tenda, Migdal-Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben, deitou-se com Bila, concubina de seu pai, Israel o soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Quando eu me peguei nisso aqui, já era quase 5 horas da manhã. Aquela hora que o sono, pastora, pega a gente e... Aí Adonai me interceptou. Amós acordou. Aí eu, acordei. Aí eu fui, dei a mamadeira para ele voltar a dormir e voltei a olhar o texto. Aí eu fiquei, Migdal-Éder. O que é Migdal-Éder? Migdal-Éder no hebraico significa torre do rebanho. Uma torre perto da cidade de Belém, próximo a Jerusalém. Migdal no hebraico é torre, castelo, deriva do verbo gadal, que significa vangloriar-se, exceder-se, tornar-se grande em vários sentidos. O seu corpo, a sua mente, uma propriedade ou uma honra, ou tornar-se uma pessoa orgulhosa. Orgulho e idolatria são coisas muito próximas. A palavra éder significa rebanho, manada, oriunda de um verbo que significa ordenar, organizar ou promover uma batalha. Jacó, Benjamim, não simplesmente abriu uma tenda num lugar chamado Migdal-Éder. Ele bota uma tenda, Leomar, uma torre alta, para lá de cima ele observar a exaltação pessoal dos seus próprios filhos. Ele monta uma observância permanente sobre as 12. Olha o que o texto vai dizer. E eram 12 os filhos de Jacó. É simbólico o nome do lugar para expressar o desejo do patriarca, pastora, de investigar o interior do coração dos seus próprios filhos. Porque ele estava prestes a entregar uma terra aos seus descendentes. Olha que homem, pastora Sandra. Olha que homem. Esta torre só vai ser citada na Bíblia Sagrada mais uma vez. Abre Miqueias capítulo 4. Olha o que Miqueias vai falar a esta torre. Olha o que ela vai falar aos pais que estão desejosos de que os seus filhos sejam a sua continuidade. Latria. Mas nós andaremos no nome de Adonai, o nosso Elohim, para todo o sempre. Olha a advertência.
Naquele dia, diz Adonai, congregarei o que coxeava, recolherei a que tinha sido expulsa e o que tinha sido maltratado. E da que coxeava farei um remanescente. Da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa. E Adonai reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, Migdal Éder, fortaleza da filha de Sião, a ti virá sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora, por que fazes tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor, como da que está de parto? Lá na frente o profeta vai olhar para esta postura de Jacó, pastora, e vai dizer assim: eu falo a vocês, pais da casa de Israel, onde é que vocês vão estar quando a que manca chegar, a que foi sobrepujada comparecer? Quando eu abater os filhos de vocês para ver o que há no coração dos filhos de vocês, onde vocês estarão? Vocês vão estar no alto de uma torre, olhando pelos filhos? Aqui ele está dizendo mais ou menos assim: vocês vão estar como Jó, sacrificando antes mesmo que soubesse que seus filhos tinham pecado, ou vão deixar os filhos de vocês ao ermo? O mestre Yeshua, ciente desta questão, sabia do testemunho de Jacó a respeito do caminho que escolhemos para a nossa vida. É essencial para que a humanidade encontre o retorno ao eterno. O custo desta decisão é infinitamente maior que qualquer monetização que possamos empreender em nosso pensamento. Ele é visceral e íntimo. E Yeshua, pautado nos patriarcas e nos profetas, ele vai usar um midrash, uma parábola, para traduzir, pastora, simploriamente, para que qualquer um entenda o valor e o preço que é seguir o caminho de Jacó, seguir o caminho dos profetas, seguir o caminho dele. Ele vai colocar aqui de uma forma simples, abre lá Lucas capítulo 14, e Yeshua vai dizer assim: o custo para me seguir e seguir ao meu pai Jacó é senão, 2 pontos. Olha, vamos ver ele ensinando isso aqui, e aí a gente encerra. Obrigado, Eterno, pelo refresco da chuva. Amém. Lucas 14, do verso 25 ao 35. Yeshua olhando para este testemunho de Jacó. Ora, ia com ele uma grande multidão, um rebanho, poderíamos dizer. E voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, eles estavam vendo, olha qual era o problema de Yeshua aqui. Yeshua estava caminhando, pastor, e andando por Israel levando Torá. E tinha um bando de gente atrás dele, um rebanho. O rebanho estava andando no caminho do... Só que o rebanho ainda não tinha plena consciência de qual seria o custo para permanecer neste caminho. Aí Yeshua olha para a história de Jacó e fala assim: eu vou ensinar vocês Torá de uma forma simples para vocês entenderem. Porque se vocês forem escolher este caminho que eu estou trilhando, vocês têm que olhar para Jacó e compreender. É isso aqui que ele está falando. Se alguém vier a mim, ou em outra tradução, se alguém vier pelo meu caminho, tem uma tradução que diz desta forma: e preferir a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e o seu próprio ser, aquele ídolo escondidinho lá dentro, não pode ser meu adepto, não pode permanecer no caminho que eu estou. E qualquer que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, olha a torre aqui, pastora, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer a conta dos gastos, para ver se tem como acabá-la? O caminho de Yeshua é: se deixar para trás pai, mãe, mulher, filhos, o que eu tiver que deixar. Se você quer seguir esse caminho, antes de segui-lo,
Pergunte a você mesmo se você está disposto a pagar esse preço. Que Yeshua está ensinando aqui, não vá atrás da multidão simplesmente porque a multidão está andando. Você tem que saber se você quer este caminho ou você quer um caminho que vai te custar menos. E Yeshua bota o dilema de Jacó, pastora, simples assim, ó, na frente de nós todos. Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces da torre, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a caminhar como Jacó, começou a caminhar como os patriarcas, começou a caminhar como Yeshua, mas não teve força para concluir. Aqui eu vou dar uma dica para vocês qual é a exortação de Yeshua. O Shema Israel diz o quê? Amarás ao Eterno teu Elohim com todo o teu coração, com todo o teu ser e com toda a tua força. Demanda força para permanecer até o fim neste caminho. O que ele está dizendo é que às vezes você entrega seu coração, você entrega o seu ser, mas a força que demanda para continuar no caminho nós não temos. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele ou com 20? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de... Olha aqui, Esaú e Jacó aqui, ó, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal enlouquece, como ele será temperado? Nem presta para a terra, nem para o adubo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Shema Israel. Nós, como pais, como responsáveis por uma obra, não podemos nos enganar quanto ao custo que a continuidade dessa obra vai ter. A pastora Sandra anunciou no sábado passado que haverá um monumento construído na casa, sim. Mas é de responsabilidade dos pais e dos filhos tornarem, pastor, esse monumento uma pedra erigida, ungida com óleo e sagrada conforme Jacó fez. E o meio para isso é seguir o caminho de Jacó. Aquilo que te for exigido e me for exigido deixar para trás, para que haja, pastor, a sanção de Adonai sobre a obra, nós deveremos deixar para trás, se quisermos, com isso, vislumbrarmos a vida eterna. Ou dependeremos de um momento sublime da parte de Adonai, no último suspiro, confessar: filhos da minha iniquidade. E ali, pastor, fazermos por nós, mas nós não deixaremos um legado para os filhos. Esta é a diferença de você morrer com a consciência de que sanou suas questões em vida, porque você garante acesso aos seus filhos a esta continuidade. Quando nós interrompemos isso porque não conseguimos deixar qualquer coisa que Adonai exige para trás, o máximo que nós conseguimos para nós é a redenção pessoal, mas não garantimos a continuidade para os nossos filhos. Que o Eterno possa ter muita misericórdia de nós e nos dar toda capacidade para cruzar este Jordão em paz com Ele, cumprindo o nosso papel e deixando para trás tudo que Adonai exigir que nós deixemos para trás. Shabbat Shalom e que o Eterno nos abençoe.